E aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e hoje a gente vai dar uma incrementada naquele código que calcula a velocidade de um avião na hora da decolagem. Minha ideia nesse vídeo é fazer uma mini aplicação que já tem a cara de software de verdade. Nossa ideia inicial era automatizar os cálculos para que um controlador de voo pudesse decidir se um avião podia ou não usar sua pista. Com os exemplos anteriores, a gente conseguiu atingir esse objetivo, mas ainda tem alguma coisa estranha com aquele código, não? Já imaginou se os desenvolvedores de software precisassem entregar seus códigos-fontes para que um usuário pudesse usar um sistema? Imagina se o usuário muda alguma coisa errada sem querer e depois não sabe arrumar. Ou então, como que um desenvolvedor ia proteger o seu trabalho para que ele não fosse copiado indevidamente? No vídeo de hoje, vamos entender como podemos usar inputs para começar a contornar esse tipo de problema. E de quebra, vamos aprender quais são os tipos de variáveis em Python. Bora lá? No vídeo de hoje a gente vai usar tanto o VS Code quanto o JupyterLab, então a gente já pode abrir os dois agora no começo. E agora com as duas plataformas abertas, eu queria abrir a pasta do tutorial 4, que eu já deixei um exemplo aqui que a gente viu no último vídeo, de Torricelli, calculando a velocidade do avião na hora da decolagem. Quem não tiver esse código, dá um pause no vídeo e copia, que depois a gente vai usar ele no exemplo lá do final. Mas basicamente esse código permite que a gente entre com V0, DS e A para calcular a velocidade do avião no final de uma pista de decolagem. Então, no caso, a gente coloca esses valores aqui nas variáveis do início e roda o programa com o comando python torricelli.py, que é o nome que eu dei para esse arquivo. E a gente vê que ele calcula a velocidade do avião no final da pista. Se a gente mudar aqui algum valor, a gente precisa salvar e rodar de novo para ter o novo valor. Até aí, beleza. Mas eu falei ali no começo que nesse vídeo a gente vai criar a nossa primeira mini aplicação. Então vamos criar um novo arquivo aqui. A gente salva com a extensão .py. E é em cima desse arquivo que a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre os inputs do usuário. O que mais diferencia aquele nosso código de Torricelli de um código de verdade, de uma aplicação de verdade, é que naquele código a gente, a grosso modo, tinha isso daqui. A gente entrava com um valor, ele fazia alguns cálculos e depois imprimia algum valor. Então, só para a gente começar mais ou menos do mesmo ponto, vamos rodar esse código com o comando python tutorial_04.py. E a gente vê que a gente imprime o valor que a gente coloca aqui nessa variável. Então, para imprimir um valor diferente aqui, a gente tem que sempre vir aqui no código e alterar esse valor. Para a gente começar a mudar um pouco isso, vamos tirar esse a igual a 5 e colocar a igual input, abre e fecha parênteses. E vamos rodar aqui. A gente roda e vê que o cursor aqui fica piscando, esperando a gente entrar com algum valor. Então, eu vou digitar, por exemplo, o valor 7. A hora que eu aperto Enter, ele vai imprimir o valor 7. Até aí, beleza. Ele pega o valor e ele imprime aqui. Só que ainda está muito sem explicação isso daqui, né? Vamos melhorar um pouco isso daí. A gente já viu no outro vídeo que a gente pode colocar mensagens mais elaboradas aqui no print. Então, vamos colocar o input é, A. Lembrando que, como isso daqui é texto, a gente tem que sempre colocar entre aspas. Então, ele tem o cursor aqui piscando, esperando a gente entrar com o input. Eu vou colocar o número 8. O input é 8. Beleza, já é o primeiro passo para a gente ir em direção à criação da nossa mini aplicação. Só que aquele código de Torricelli não pega só um valor e já imprime ele na tela, né? Ele faz algo mais ou menos assim. Ele pega múltiplos inputs, faz alguma operação e daí dá esse resultado para a gente. Então, vamos salvar e rodar isso daqui e ver como que fica. Então, a gente roda, está esperando o primeiro input, está esperando o segundo input, 5 e 2, e a soma é 52? Pô, alguma coisa ficou estranha aí, né? E é agora que eu quero migrar lá para o JupyterLab para a gente ver alguns exemplos e entender o porquê que está acontecendo isso daqui a hora que a gente faz a soma de 5 com 2. Como a gente já está com o JupyterLab aberto, a gente pode usar esse menu aqui para navegar até a mesma pasta do nosso tutorial. A gente fecha aqui esse notebook antigo, abre um novo e vamos começar. Aqui, se a gente rodar aquele primeiro exemplo que a gente fez hoje, input A, a gente roda 5 e imprime 5, e depois a gente vê aqui e vê
qual é o tipo da variável A e rodar, a gente recebe esse valor str. Significa que o Jupyter Notebook, no caso o Python, está interpretando essa variável A como uma string. str é a abreviação de string. E lembra que eu falei para vocês que strings são palavras ou frases? Então, é por isso que deu aquele problema na hora que a gente foi fazer a conta com A mais B, sem especificar que tipo de valor que era aquele. O Python estava interpretando que eram duas palavras e estava somando as duas palavras. E vamos ver o que o Python faz quando soma duas palavras? Se a gente roda aqui, palavra 1 e palavra 2 tem esses valores aqui. E se a gente fizer palavra 1 mais palavra 2, a gente vê que o Python soma ABC, não põe espaço entre elas e já coloca o valor da segunda variável. Então, é isso que ele fez ali. A gente fez 5 mais 2, só que ele só colocou 5 já imediatamente o 2 em seguida. E a gente recebeu esse valor 52, que na verdade não é 52, é 5 e 2, pelo que o Python está interpretando. Então vamos ver como que a gente pode mudar isso e vamos também, antes disso, ver quais são os tipos de variáveis em Python. Eu vou apagar essas células aqui com aquele comando apertando 2 vezes a tecla D, igual a gente viu no último tutorial. Se a gente colocar b igual a 1 e colocar type entre parênteses b, a gente vê que 1 é uma variável do tipo inteira. Se a gente fizer um exemplo parecido, só que colocar 1 entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, a gente vê que Python interpreta isso como uma string. Se a gente colocar um número com parte fracionária, a gente vai ver que o Python chama isso daqui de float. E por último, se a gente colocar uma variável com os nomes true ou false, ele vai retornar para a gente que essa variável é do tipo booleana. Eu trouxe isso daqui para a gente saber que a gente consegue fazer contas matemáticas com variáveis do tipo int ou variáveis do tipo float. Com palavras ou com variáveis booleanas, a gente não consegue fazer contas diretamente. Só que, às vezes, uma palavra pode não ser uma palavra exatamente. Ela é do tipo string, só que ela contém apenas um número aqui dentro. Como que a gente pode fazer para pegar e ler esse número para usar nas nossas contas? A gente pode criar uma nova variável aqui. Vou usar a letra F só porque está na sequência. E se a gente rodar a célula com f igual a int c, a gente vai pegar o valor dessa variável c aqui, que era 1, mas era 1 entre aspas, ou seja, uma string, e vai transformar ela num int. Então vamos ver aqui, se a gente digitar type f e rodar, a gente já vê que o tipo dessa variável f realmente é do tipo int. Se a gente vier aqui e trocar para float, por exemplo, e rodar, a gente vê que a gente troca para o tipo float. Então a gente pode mudar uma variável de um tipo para o outro usando esse comando aqui com o nome do tipo da variável que a gente quer. Só que a gente não pode fazer isso de qualquer tipo para qualquer tipo de variável, né? Se a gente mudar aqui a variável c para, sei lá, uma palavra, roda isso daqui e tenta transformar essa palavra num inteiro e rodar, a gente vai receber que essa operação não é válida. Então a gente precisa ter uma variável que seja string, mas que contenham números dentro dela para que a gente possa transformar num inteiro ou num float. Então vamos voltar ali para o VS Code e vamos ver como que a gente pode corrigir aquele nosso último exemplo. Ali na nossa implementação do JupyterLab, a gente estava usando uma linha para pegar o valor do input e daí outra linha para transformar esse input num inteiro. Mas a gente pode pegar e colocar desse jeito, que nesse caso a gente vai já automaticamente, em uma linha só, transformar o input, que é uma string, num inteiro. Se a gente salvar isso daqui, der um Ctrl S e rodar, a gente vê que a gente pode digitar o primeiro número, digitar o segundo número e a soma é 9. Funcionou, beleza. Só que vamos rodar de novo e vamos colocar uns números fracionados aqui para ver o que acontece. Se a gente colocar 5.5 e a gente já de cara já recebe um erro que essa operação não é válida. Então, para corrigir isso daí e deixar a nossa calculadora um pouco mais genérica, a gente pode transformar isso daqui em float
A gente dá o Ctrl S de novo para salvar. A gente pode dar um Ctrl L para limpar o terminal aqui. É outro atalho que é útil, dependendo do que vocês estiverem fazendo, só para não ficar com a tela toda poluída visualmente ali embaixo. A gente roda de novo e coloca 5.5 mais 6, 11,5. Agora a nossa aplicação funciona tanto com números inteiros quanto números do tipo float. A gente pode testar aqui embaixo e rodar ela de novo só com números inteiros para vocês verem. Se a gente colocar 5 e 4, a soma é 9.0. No caso aqui, como a gente está trabalhando com float, a gente sempre vai ter o ponto decimal e o valor da fração aqui depois do ponto. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse nosso código, a gente pode pegar e mudar isso daqui para float, input, é a mesma coisa de antes, só que entre parênteses a gente pode colocar uma mensagem que vai ser impressa na tela para que o usuário saiba o que ele deve fazer com aquela informação. Vamos salvar aqui, Ctrl S, limpar esse terminal e rodar. Então, digite o valor de A, 4, digite o valor de B, 3.5. A gente roda, 7,5. Então agora a gente já tem o resultado sendo entregue de uma maneira mais elaborada e também os pedidos para que o usuário coloque os inputs também estão mais claros para que isso já fique com cara de uma aplicação. Então vamos ver como que isso ficaria naquele nosso exemplo do avião. Eu vou dar um Ctrl C aqui só para não ficar com um vídeo tão longo, mas se a gente pegar aquele exemplo que eu mostrei no começo do vídeo e trocar todos os valores que a gente tem que colocar no começo do código como inputs e colocar uma mensagem para cada um deles, se a gente salvar aqui e rodar, a gente vai receber essa mensagem para entrar com a velocidade 0. Então a gente começa em 0, qual que é a aceleração média do avião ao longo da decolagem, 5 metros por segundo, e o comprimento da pista a gente pode colocar 800 metros. E daí a gente já tem o nosso resultado sem precisar ficar mudando coisa no código fonte, no caso. Se a gente limpar aqui e rodar de novo, a gente coloca outros valores, a gente começa em 25 km por hora, com uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado, e a nossa pista tem só 500 metros. Se a gente rodar, a gente tem outro valor. Então já fica muito mais automatizado para o operador rodar esse programa sem precisar ficar editando ali o código. Só que uma coisa interessante também é que agora que a implementação está feita com esses inputs, se a gente vier aqui na nossa pasta e rodar o arquivo .py do tutorial 4, que é esse daqui que a gente acabou de fazer, a gente vai ver que ele abre automaticamente o terminal e pede para a gente colocar os valores nessa janela de comando aqui. Então a gente pode colocar velocidade 0, qualquer valor, aceleração e também o comprimento da pista. E a hora que a gente aperta Enter, sumiu. E agora, o que aconteceu errado? É que ele pegou, executou todos esses comandos aqui, ele fez o cálculo, só que assim que ele termina, ele já sai e fecha aquela janela. Então, para evitar que isso aconteça, a gente pode colocar aqui no final do nosso código só mais um input, que daí o usuário vai precisar apertar Enter antes que a tela feche. Se a gente salvar aqui e rodar de novo aquele mesmo código, a gente roda aqui, a gente coloca as velocidades, e agora ele dá a resposta e fica aqui aguardando que a gente coloque o próximo input. Aqui, se a gente apertar qualquer coisa, a hora que a gente apertar Enter, ele finaliza o programa. Inclusive, se a gente rodar qualquer número aqui e só apertar Enter sem necessariamente digitar qualquer coisa ali, ele também fecha. Então, essa foi a nossa primeira aplicação. Espero que vocês tenham gostado. O que temos de código por hoje é isso. Se tiverem ficado com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu tento resolver o problema de vocês. Se estiverem gostando desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Não sei fazer a saída.